Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos em mais um domingo para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem a nos ensinar acerca da sua palavra. Estamos domingo após domingo numa série de estudos falando sobre andando nos passos de Jesus. Hoje, nós veremos a temática que fala sobre aceitando os outros como Jesus. O que vimos até agora? Até agora, nós já vimos por que nós devemos andar nos passos de Jesus, nós já vimos que devemos andar em humildade, nós já vimos que precisamos viver com uma missão que Deus nos deu, assim como Jesus viveu. Nós temos que viver as fragilidades da vida como Jesus. No último domingo, nós vimos como é andar em santidade, assim como Jesus andou. Quero te convidar a separar esse tempo e vir junto comigo, para que possamos aprender da palavra. Separe esse tempo, reúna sua família, pegue sua Bíblia, porque eu creio que o Senhor quer falar algo importante para nós na manhã desse dia. A temática, então, aceitando os outros como Jesus. Eu quero, então, começar a ver com vocês a questão da diversidade entre os apóstolos. Você já parou para pensar e considerar quanta diversidade havia entre os 12 homens que Jesus escolheu para ser seus apóstolos? Como era diverso aquele grupo. Darrell Bock, professor de estudos do Novo Testamento do Seminário Teológico de Dallas, comentou a respeito disso e disse o seguinte: a escolha dos 12 por Jesus reflete um grupo único e diversificado. Ele não escolheu um grupo homogêneo. É interessante pensar nisso. Jesus poderia muito bem ter escolhido um grupo homogêneo, um grupo que tivesse a mesma característica. Mas ele não faz isso. Ele escolhe para ser seus discípulos, aqueles que seriam responsáveis de continuar a transmissão dos seus ensinos, da sua palavra, da sua revelação. Ele escolhe então aqueles homens de forma única, de forma diversificada. Jesus escolheu homens que representavam variedade de diferentes personalidades. E aí eu quero ver algumas delas com vocês. Por exemplo, Pedro. Pedro se lança sobre nós como um verdadeiro extrovertido, sempre pronto para dizer o que tem em mente, sempre pronto para reagir. Uma característica. O que é o extrovertido? Que se comunica com facilidade, que não tem problemas com o contato social ou com situações exteriores a si. Uma pessoa comunicativa. Seu irmão André, entretanto, era introvertido, ou seja, quieto e reservado. Introvertido, voltado para si próprio, característica de algo ou de alguém que é compenetrado, concentrado. Na mesma família de sangue, duas pessoas com comportamentos totalmente diferentes. Jesus também escolheu homens que possuíam
diferentes extremos de espectro político. Ele escolheu Simão, o Zelote, para incluir em seus grupos de seguidores. Para incluir no seu grupo, escolhe um zelote. A expressão zelote revela que Simão fora um fanático patriota judeu, opondo-se veemente aos ocupantes romanos. Era um patriota, alguém que tinha amor pelo seu povo, amor pela sua pátria, e se opunha àqueles que estavam naquele tempo sobrepujando o seu povo, subjugando o seu povo, e eram os romanos. Podemos imaginar que tipo de discussões Simão teve com Mateus, enquanto se assentavam ao redor da fogueira ao anoitecer. Você lembra qual era a profissão, aquilo que Mateus fazia? Você consegue lembrar? Antes de conhecer Jesus, Mateus fora um coletor de impostos. Na verdade, ele tinha colaborado com o governo romano em sua desprezada, porém lucrativa ocupação. Ele era desprezado pelos seus amigos de pátria, pelo seu povo, porque ele era um coletor de impostos. Ele colaborava com o governo romano. Imagine na mesa, sentado um de frente para o outro, um zelote, um extremo patriota e um coletor de impostos. O grupo de apóstolos de Jesus não era uma coleção de voluntários casuais. Não era. Jesus os escolheu. Jesus escolheu cada um porque tinha um propósito. Assim como ele faz com cada um de nós. Ele nos escolhe, sendo cada um de nós diferentes, maneiras de pensar, realidades diferentes. Mas o Senhor nos chama e o que nos une, o que nos permite sentar ao redor da mesa, o que nos permite caminhar é a pessoa de Jesus. Na noite que aconteceu, ou melhor, que antecedeu a sua morte, que aconteceu aquele evento em que ele é preso, né? Jesus relembra algo a esse diversificado grupo. Jesus traz à memória algo ao seu grupo. João, capítulo 15, verso 16, nos diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Jesus aceita conservadores e liberais políticos. O fato unificador daqueles 12 apóstolos era a pessoa de Jesus, o próprio Jesus. Guarde isso. Havia diversidade no grupo apostólico, naqueles 12 homens que Jesus separa para, através deles e neles, realizar uma grande obra. Diversidade entre os apóstolos. Há também diversidade em nossas igrejas. A nossa igreja é uma igreja diversa. Há diversas pessoas de níveis educacionais, vocações, estados civis, idades, famílias, mescladas na igreja. Isso é uma típica cultura na igreja ocidental. Somadas então a essas diferenças, estão as diferentes histórias
de salvação de muitos membros da igreja. Cada um que se reúne no corpo de Cristo, cada um que se reúne na igreja, e a igreja é composta por muitos membros, Paulo faz essa analogia, compara a igreja de Cristo como um corpo humano, para mostrar que nós somos diversos, mas que precisamos estar ligados, cada um no seu devido lugar. Isso mostra que cada um de nós tem uma história de salvação. É só analisarmos o capítulo 8, 9 e 10 de Atos, que nós vamos ver que ao eunuco, Deus permite uma história de salvação. Filipe vai até ele e explica o que está ocorrendo ali, naquele trecho do profeta Isaías no qual ele está lendo. No capítulo 9, nós vemos o próprio Jesus se apresentando a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois, o Senhor Jesus leva Ananias, um de seus servos, até a casa, na rua chamada direita, na casa de Judas, que ele ali encontraria um homem ajoelhado, orando, e esse homem seria Saulo de Tarso. Que era necessário, então, Ananias ir lá, orar por ele, para que ele pudesse recuperar a visão, para que ele pudesse ser batizado e para que ele recebesse do Senhor o propósito pelo qual o Senhor o havia chamado. E no capítulo 10, nós vamos ver uma conversão também pouco provável. Cornélio, um centurião romano, que as suas orações, as suas preces, aquilo que ele fazia foi aceita diante de Deus. E Deus então envia Pedro até a sua casa para que pudesse pregar ali o evangelho, para que eles pudessem ali ser batizados com o Espírito Santo. Ou seja, cada um tem uma experiência de salvação. Assim somos nós, na nossa igreja. Alguns foram salvos quando criança e cresceram em lares cristãos. Outros foram salvos quando eram adolescentes ou quando jovens. E ainda outros foram salvos quando eram mais velhos, sendo tirado para fora dos estilos de vida vergonhoso do mundanismo. Assim somos nós. Sim, somos nós. Há dentro da nossa igreja irmãos que cresceram no Evangelho. Há outros que foram quando adolescentes, há outros quando jovens, há outros quando adultos. E para adicionar ainda mais a diversidade, há pessoas dentro da igreja que possuem diferentes convicções e preferências concernentes a estilo de música, a estilo de vestir, gostam de variadas versões da Bíblia. Ainda assim, todos os membros da igreja professam crer e seguir ao mesmo Senhor. Todos nós professamos ser parte de um corpo de crentes, um corpo de pessoas que creem. E a pergunta que pode vir a nós é: como pode isso funcionar? Como pode pessoas de realidades diferentes, com experiências de conversão diferentes, com criações familiares diferentes, conviver no mesmo local? Uma grande família composta por muitas famílias. Como um grupo tão diversificado de pessoas pode viver e exercer, não apenas viver, mas exercer as suas funções em unidade e paz? Como pode um tão variado conjunto de indivíduos funcionar como um corpo coesivo de crentes? Perguntas para que possamos pensar e refletir. Como pode uma igreja trabalhar junto em promover a causa de Cristo,
em sua própria geração, comunidade. Há alguma surpresa no fato de que algumas igrejas experimentam a dor de uma divisão? Quando há divisão no meio da igreja, isso gera dor, gera separação. Há alguma surpresa? Eu repeti aqui o slide, né? Há alguma surpresa no fato de algumas igrejas experimentam a dor na divisão? Nós já havíamos falado sobre isso. No caso da nossa igreja, nós já enfrentamos esse desafio. A realidade da divisão, ela é desencorajadora. Um trava-língua, né? Tira a coragem, desencoraja. A realidade da divisão dói, machuca, traz dor, separação. Mas será que a igreja que consta na Bíblia viveu por isso, passou por isso? Será que a igreja que é relatada na Bíblia era uma igreja perfeita? Não. Nós vemos que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que, assim como nós, precisa cada dia viver na dependência de Jesus. Por isso que nós podemos ver e notar que havia diversidade na igreja do Novo Testamento. E é isso que eu quero ver com vocês agora. Nos dias de Paulo, a igreja de Roma, a igreja em Roma, uma igreja constituída de pessoas de diferentes convicções e formações, lutou com essa questão de unidade e aceitação. Guarde isso: unidade e aceitação. Quais eram as questões potenciais em Roma? Quais eram as questões que estavam ali acontecendo naquele momento e com aquele povo? Quais eram as diferenças que fizeram com que a aceitação mútua uns dos outros fosse difícil de ser alcançada naquela igreja local? Quais eram as diferenças? Em Romanos capítulo 14, capítulo 15, o apóstolo descreve dois campos notavelmente diferentes de grupos dentro daquele corpo de crente local. Naquele corpo, naquela igreja, havia diferentes grupos, dois grupos bem diferentes. Em Romanos capítulo 14, verso 2, Paulo escreve o seguinte: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Em Romanos capítulo 14, verso 5, ele explica isso e ele diz: alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Assim, as diferenças com que esta igreja lutava centralizavam-se em convicções a respeito de dieta e a respeito de dias. Ao olhar para o nosso cenário, ao olhar para a nossa igreja, quais são as diferenças que existem no nosso meio? Quais são as diferentes convicções que habitam, que estão no nosso meio? É tempo de pensar a respeito disso. É tempo de refletir a respeito disso. E aí eu quero ver um pouquinho com você sobre essa questão que está acontecendo com aquela igreja em Roma e aplicar para os nossos dias. Parte 1. Os conservadores.
Uma notável parte da igreja tinha fortes convicções a respeito de não comer determinados tipos de comida e não fazer certas coisas em determinados dias. Paulo, então, se refere às pessoas deste grupo como aqueles cuja fé é fraca. Este grupo era muito provavelmente constituído de pessoas com formação judaica. E Paulo diz para eles: olha, a fé deles é fraca. Estes crentes estavam tendo problemas em confiar na suficiência do cumprimento da antiga aliança por Cristo. Lembra do que Paulo fala? Paulo fala que a fé desses irmãos é fraca. Problemas em crer que tudo aquilo que Cristo havia feito era suficiente. Eles estavam tendo dificuldades em deixar as práticas da antiga aliança, como restrições alimentares e observância ao sábado, de outros dias santificados. Esses são os conservadores. Agora, a outra ala, Paulo vai chamar eles de progressistas. Ou melhor, podemos chamá-los de progressistas. Por que eles são considerados progressistas? Porque essa parte tinha uma forte convicção a respeito da sua liberdade de comer qualquer tipo de comida e fazer uma variedade de coisas em qualquer dia da semana. Enquanto para uns há problema, para outros não tem problema algum. Faz. Olha, eu vou comer de tudo, vou trabalhar, fazer as coisas em qualquer dia da semana. A confiança deles na suficiência do ministério de Cristo em cumprir a lei era forte. Este grupo era então constituído, muito provavelmente, de pessoas com formação gentílica, ou seja, não era originalmente parte do povo judeu. Contudo, alguns cristãos de formação judaica também se encontravam nesse grupo. Olha que miscelânea vai acontecendo. Paulo era um judeu étnico, sendo até instruído como fariseu, mas se considerava parte de um grupo de gentios. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quem é forte suporta a debilidade dos fracos. Em Romanos 14, 14, o apóstolo afirma de forma enfática. Olha o que ele diz. Eu sei e estou persuadido. Persuadido em quem? No Senhor Jesus. De que nada é impuro a si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Paulo se referia a este grupo no qual ele pertencia como sendo o grupo dos irmãos mais fortes. Olhando um grupo, olhando o outro, ao analisar o que está acontecendo de um lado e o que está acontecendo do outro, o que esses dois grupos tinham em comum? Estes dois diferentes grupos tinham algumas coisas em comum. Ambos os grupos eram constituídos de crentes que desejavam sinceramente agradar a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 14, verso 3.
Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Em Romanos, capítulo 14, no verso 6, Paulo explica o seguinte. Ele diz: quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Outra coisa comum que Paulo vai mencionar é que todos os crentes, em ambos os grupos, prestariam contas de suas vidas ao próprio Deus. Ao olhar para dentro da igreja, nós sabemos que há um grupo diversificado de pessoas. Um grupo tem uma maneira de pensar, outro tem outra maneira de pensar, de encarar as situações. Uma coisa que nós precisamos pensar é que todo dia, ou melhor, naquele grande dia, nós daremos conta da nossa vida diante do próprio Deus. Verso 4 do capítulo 14 de Romanos. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Dos versos 10 a 12, Paulo vai dizer: você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Há algo mais que era comum a estes dois diferentes grupos daquela igreja em Roma. Ambos eram críticos do grupo que era diferente, que não pensava igual, que não agia igual a eles. Havia então um grupo de críticos. Pense nisso. Os dois grupos se desprezavam, mantendo-se distantes, exceto ao debaterem. Os cristãos mais fracos estavam olhando de cima para os irmãos mais fortes. Alguém poderia quase imaginar os irmãos mais fracos sussurrando: bando de liberais, a meia voz, assegurando-se que de manterem a distância deles. De igual modo, os cristãos mais fortes eram críticos dos seus irmãos e irmãs mais fracos. Não é preciso forçar muito a imaginação para ouvir esses membros que se consideravam mais fortes resmungando entre si, aqueles legalistas, com seus escrúpulos sobre comida e dias especiais. Essa é a igreja de Jesus. Essa igreja composta por pessoas diferentes que precisam se deixar ser trabalhadas por Jesus. O que nos divide? O que nos separa? Se nós queremos ser uma igreja forte, se nós queremos ser uma igreja sarada, se nós queremos ser uma igreja em que a presença de Jesus seja notada no nosso meio, esse tipo de coisa não pode existir no nosso meio.
Nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças e reconhecer que Deus nos fez assim, diferente, que Ele nos escolheu assim, diferente, porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Olhando ainda para esse grupo de irmãos, talvez aqueles irmãos mais fortes já se encontravam saturados daqueles cristãos imaturos que precisavam crescer. Aparentemente, os limites de relação estavam sendo erguidos pelas pessoas de ambos os lados dessas questões. Sem dúvida, eles expressavam atitudes como: por que eu devo ser amigo dele? Sei que estou certo. Ele está errado. Será que isso ocorre no nosso meio hoje? Ah, por que eu devo ser amigo do irmão A, do irmão B, do irmão C? Eu estou certo, quem está errado é ele, eu não preciso ser amigo dele. Diversidade na igreja do Novo Testamento. Agora, qual é o conselho do apóstolo Paulo para esse tipo de atitude? Qual foi o conselho do apóstolo Paulo, que, inspirado por Deus, escreve a esta igreja? É o que eu quero ver com vocês agora. Que conselho o apóstolo Paulo deu a esta igreja dividida? Primeiramente, ele escreveu, olha o que ele escreve no capítulo 14, verso 3. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Paulo também traz uma exortação no verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não por tropeço ou escândalo diante do irmão. Paulo deixa claro que nem todos concordariam nesses assuntos disputáveis. Nem todos vão concordar. Por isso ele diz no verso 1 do capítulo 14, acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Nessa extensa passagem, capítulo 14, capítulo 15, o apóstolo nunca disse que os dois grupos deveriam, ao final, concordar um com o outro. Paulo não diz isso. Ele nunca pediu que um grupo abandonasse suas convicções. Ele nunca pediu isso, apesar de que ele mesmo não esconde seu próprio ponto de vista concernente a essas questões de dietas e dias. Observe comigo coisas casuais, coisas banais, coisas que, se somos de fato espirituais, a gente releva. Releva para o bem do nosso irmão e releva, acima de tudo, para que a minha vida e a vida do meu irmão seja uma vida agradável a Deus, seja uma vida que glorifique a Deus. Paulo não solicita uma posição central de acordo, mas pediu à igreja que parasse com as críticas e com o julgamento. Pare de criticar, pare de julgar. Se coloque na posição de servo diante do Senhor. Submeta-se ao Senhor. Por que Paulo fala isso? Porque a responsabilidade de julgar é do próprio Deus. Os crentes não devem procurar assumir esse papel de Deus, o papel de Deus em julgar as convicções de outros crentes, em questões de dietas ou de dias, ou qualquer questão que seja. Olha o que Paulo nos diz no verso 10 do capítulo 14. Ele diz o seguinte: você, porém, porque julga o seu irmão,
E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus. Os cristãos não devem erguer barreiras que Jesus, o cabeça da igreja, nunca ergueu. Irmão, minha irmã, igreja amada do Senhor Jesus, nós não podemos erguer barreiras que Jesus nunca ergueu. Ao invés de gastar tempo, energia, procurando julgar o irmão, o cristão que é diferente, o membro da igreja deve gastar seu tempo e energia naquilo que promoverá paz e o crescimento cristão na igreja. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele nos chamou para ser pacificadores. Ele nos chamou para promover a paz. Paulo vai dizer no capítulo 14, verso 19, ele desafia a cada membro da igreja de Cristo. Ele traz um desafio. E o desafio é: assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Eu e você, todos nós, como corpo do Senhor, como corpo de Cristo, composto por pessoas distintas, pessoas de diferentes opiniões, nós devemos contribuir para que a paz reine no nosso meio. Nós precisamos contribuir para que a paz reine e também para a edificação uns dos outros. Ao invés de gastar tempo e energia promovendo o meu lado, ou mostrar às pessoas do outro lado como estão realmente erradas, o crente deve dar o seu melhor para se fazer uma pergunta. E a pergunta é: essa atitude, comentário ou ação promoverá a unidade do corpo local? Essa minha atitude, esse meu comentário, a forma que eu tenho agido, ela vai promover a unidade do corpo? Ela vai promover crescimento espiritual dos meus irmãos e irmãs em Cristo? Essa precisa ser a pergunta que deve ecoar em todo tempo quando nos reunimos como povo de Deus. Será que a minha maneira de agir, será que a minha maneira de falar, o meu comentário, promove unidade? Promove crescimento espiritual? O nosso alvo jamais deve ser agradar a nós mesmos, mas lidar de forma paciente com nossos diferentes irmãos, de modo que os edifique espiritualmente. A minha função, a sua função, não é agradar a nós mesmos, mas lidar com paciência, com longanimidade, com os nossos irmãos que são diferentes de nós, mas que são nossos irmãos, que são diferentes de nós, mas que fazem parte da nossa família, que são diferentes de nós, que Deus nos deu a oportunidade de partilhar da presença dele aqui. Lembra que eu disse que nós somos seres totalmente espirituais e que a gente começa a desfrutar da eternidade desde agora? O Senhor nos está dando a oportunidade de começar a experimentar agora aquilo que nós vamos viver, experimentar pela eternidade, o convívio dos nossos irmãos. Olha que importância tem isso. Olha que profundidade tem isso. Se eu não consigo conviver com meu irmão aqui, se eu não consigo perdoar ou ser perdoado, se eu não consigo olhar nos olhos aqui
Será que eu teria a oportunidade de fazer isso na eternidade? É algo que precisamos pensar. Domingo após domingo, o Senhor tem falado conosco de forma muito clara. Ele tem nos chamado como igreja a uma mudança de vida, a uma mudança de postura, a uma nova maneira de pensar, de agir, de falar. Isso tudo resgatando princípios que estão contidos na palavra de Deus, para que possamos ser uma igreja em que Jesus seja o cabeça, para que possamos ser uma igreja em que Jesus tenha liberdade para fazer o que ele quer. Ao olhar para esse tipo de situação, que o nosso alvo não deve ser de agradar a nós mesmos, mas lidar de forma paciente com diferentes irmãos, de forma que tudo isso, a nossa ação, a nossa maneira de pensar, nossa forma de agir, edifique os nossos irmãos e a nós mesmos espiritualmente. Isso, isso é particularmente verdade se alguém se considera sendo como um dos mais fortes. Olha o que Paulo diz no capítulo 15 de Romanos, versos 1 e 2. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Uma palavra reveladora e encorajadora do apóstolo nessa passagem dá um significado especial a como as pessoas na igreja local, com convicções tão diferentes, podem viver em paz e harmonia. Paulo então abençoa a igreja. Olha o que diz os versos 5 e 6 do capítulo 15. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo modo de pensar, uns para com os outros. Segundo quem? Segundo aquilo que eu penso? Segundo aquilo que eu acho? Não. Segundo Cristo Jesus. Paulo então estava admitindo que os crentes de ambos os grupos eram seguidores de Cristo Jesus. E o fato de seguir a Cristo influenciou nessa situação. O fato deles serem seguidores de Jesus influenciam diretamente naquela situação que eles estavam vivendo. Capítulo 15, verso 7, Paulo vai dizer, portanto, acolham uns aos outros como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Irmãos, como é profundo esse texto. Eu e você, nós precisamos olhar uns para os outros com um olhar de acolhimento, da mesma forma que Cristo nos acolheu. Parou para pensar como você é? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas virtudes? Quem é você na sua totalidade? Cristo acolheu você. E assim, ele te chama a acolher o seu irmão. A palavra aceitar é uma ordem a abraçar alguém ou receber alguém em amizade. O conceito não é uma mera tolerância, mas uma genuína adoção do outro como um amigo e irmão em Cristo Jesus. Aceitar não é, eu tenho que tolerar o meu irmão. Não, não é isso. Mas é aceitá-lo de fato como amigo, como irmão em Cristo Jesus. Irmão que tem diferença, mas que convive, que ama. Porque Cristo
nos amou. Agora, há alguma motivação para aceitarmos uns aos outros? Sim, e essa motivação está na pessoa de Jesus. Jesus é para nós a motivação para aceitarmos os companheiros cristãos que diferem de nós nesses aspectos. Quando pensamos na obra de Cristo, percebemos que ele aceitou todos os tipos de pessoas em seu reino. Aceitou judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e idosos, pessoas de formação moral reta e pessoas com estilos de vida decadente. Olha que diversidade de pessoas que Jesus aceitou. Todas essas pessoas são diferentes, foram trazidas ao reino pelo mesmo Salvador, que derramou o mesmo sangue e lhes estendeu a mesma graça. Jesus nos mostra com a sua atitude que eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. Nós não somos melhores uns do que os outros, mas nós fomos trazidos à presença de Deus pelo mesmo Salvador, que derramou o seu sangue por nós e que estendeu a sua graça a cada um de nós, mesmo sendo tão diferentes. Eles não foram mais aceitáveis do que nós fomos quando Cristo nos aceitou. Ninguém é mais aceitável do que o outro. Quando pensamos o quanto custou ao nosso precioso Salvador aceitar aqueles nossos diferentes irmãos e irmãs, precisamos parar e refletir. Veja o quanto custou a Jesus aceitar aquela pessoa. Quão necessário é pensar nisso nos dias de hoje. Como podemos tratar de modo tão leviano sua aceitação pelos outros? E ousamos comunicar através de nossas palavras e de nossa conduta. Bem, talvez Jesus aceitasse aquela pessoa, mas nós certamente não o faremos. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Que audácia alguém rejeitar alguém que foi aceito por Jesus ao custo do seu precioso sangue. Que audácia nossa achar que só podemos rejeitar alguém que Jesus aceitou. Paulo vai dizer no capítulo 14, verso 15: se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça parecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo. Melhor, não faça perecer. Acabei lendo errado. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Olha o que Paulo vai dizer no verso 20 do capítulo 14. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Se você faz alguma coisa que causa escândalo ao seu irmão, não faça. Não faça. Jesus é o nosso modelo para aceitarmos uns aos outros. Jesus é o modelo que nós precisamos encarnar. Ele é a motivação e ele é o modelo que eu e você precisamos encarnar para nos aceitar. Paulo então escreve, Romanos capítulo 15, verso 7, ele diz o seguinte: portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus.
Paulo diz o que nós devemos fazer como igreja: acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu. E o motivo é tudo isso para a glória de Deus. Devemos refletir sobre a vida de nosso Salvador, a quem estamos seguindo. Ele nunca procurou agradar a si mesmo. Antes, além de todo o amor que teve pelos outros, ele se dispôs a receber os insultos que outras pessoas mereciam. Romanos capítulo 15, verso 3, nos diz o seguinte: porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Assim como nosso Senhor, nós devemos morrer para o nosso eu. Nós devemos morrer pelas nossas preferências e termos, melhor dizendo, não só uma preocupação amável com o irmão, que é diferente de nós, como também humildemente estender nossos braços, além de trazê-lo para próximo de nós. O nosso Senhor atraiu a si pessoas que eram consideradas por muitos como inaceitáveis. Jesus fez isso, atraiu para a sua presença pessoas que eram inaceitáveis. Para seu círculo de seguidores, ele chamou coletores de impostos, mulheres e crianças, prostitutas e até alguns fariseus. Coletores de impostos, mulheres e crianças, prostitutas e até alguns fariseus. Ele até aceitou uma pessoa qualquer, como você e eu. Ele nos aceitou. O reino de Cristo possui tanta amplitude, considerando-se a variedade de raças, formações étnicas, níveis sociais e econômicos e idades das pessoas pelas quais ele morreu. Seguindo o seu exemplo, nós também devemos aceitar crentes que sejam de uma variedade de formações, preferências e convicções. Ao analisar isso, se nós alegamos ser verdadeiros cristãos, devemos então continuar andando nos passos de Jesus, aceitando outros cristãos que não compartilham de todas as nossas convicções naquelas questões, ou até em outras que não firam os princípios da palavra de Deus. Não ferindo os princípios da palavra de Deus, nós podemos ser diferentes. Precisamos respeitar as nossas diferenças, precisamos conviver, precisamos nos aceitar, precisamos pedir perdão, precisamos perdoar, precisamos estender a mão, precisamos trazer para perto. Aceitar a outros pode não ser confortável nem popular. Certamente não foi para Jesus, quando ele aceita aquelas pessoas. Jesus foi julgado por estar no meio de doentes, prostitutas, leprosos, homens em que a sociedade se desfazia, homens e mulheres. Jesus chama para si. Será que eu e você, será que nós, como igreja de Jesus, devemos fazer menos do que isso? Se Jesus é a nossa convicção, se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é
o meio pelo qual a gente deve se aceitar? Quais são os benefícios de nos aceitarmos uns aos outros? Qual deve ser maravilhoso o resultado se nós, de fato, seguirmos o exemplo do nosso Senhor em aceitar uns aos outros? Pare e pense nessa pergunta. Qual deve ser o maravilhoso resultado? Paulo escreve que fazer isso deve ser com um motivo. O motivo é para a glória de Deus. Olha o que ele escreve em Romanos 15, 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Há uma ordem para nós, uma chamativa para nós. Acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Ele explica que Deus deliberadamente escolheu manifestar sua glória ao salvar pessoas que vinham de todos os tipos de realidades diferentes e moldá-las em uma pessoa nova, em uma nova pessoa. Jesus Cristo veio e ministrou sua graça, tanto a um judeu quanto a um gentio. Isso sempre foi parte do seu plano. Efésios capítulo 2, versos 15 e 16. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olha o que ele vai dizer em Efésios capítulo 3, versos 10 e 11. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Deus deliberadamente salva pessoas de realidades diferentes, realidades diversas, para que assim ele manifeste seu glorioso poder e sabedoria. Ele quer que cada um fique impressionado com o seu poder de moldar um novo homem em pessoas de diversas realidades. É isso que Deus quer. Que eu e você, que nós, como igreja dele, nos impressionemos com aquilo que ele está fazendo. Realizar isto na igreja traz a Deus louvor e glória. Quando escolhemos excluir da comunhão aqueles que Cristo escolheu incluir, estamos solapando o seu objetivo de manifestar a sua glória em sua igreja. Quantos saíram do nosso meio porque não foram compreendidos? Quantos saíram do nosso meio porque foram julgados, porque pensavam diferente, mas também eram servos de Deus, que também, sobre a vida deles, um preço foi pago, o preço foi o preço de cruz, de sangue derramado, o mesmo sangue foi derramado por nós. Quantas situações, irmãos, quantas barreiras que a gente tenta edificar, barreiras que Cristo não edificou. Quantos impedimentos a gente tenta trazer para o nosso meio, coisas que Cristo aboliu. Amada igreja, nós precisamos pensar, nós precisamos dar um passo atrás.
se nós queremos ver nossas famílias sendo transformadas, se nós queremos ver a realidade do nosso lar sendo transformado, a realidade do nosso vizinho sendo transformada, a realidade do nosso bairro sendo transformada, eu e você, nós precisamos ser agentes de paz, agentes da consolação, agentes de reconciliação. Confesso que eu tenho orado, tenho pedido a Deus, para que Deus nos dê a oportunidade de que relacionamentos sejam restaurados para a glória dele. Que relacionamentos sejam restaurados. Há famílias que não estão se relacionando por coisa pequena, porque um quer ser maior do que o outro. Ah, porque um quer guardar os dias ou fazer uma dieta. Para outros, tanto faz o que comer ou servir em qualquer dia, coisas pequenas, enquanto Cristo nos chamou para vivermos a união nele, que ele proporciona, mesmo sendo diferentes. É isso que o Senhor nos chama nesse tempo. O Senhor nos chama nesse tempo a olhar para dentro de nós mesmos e ver quais são os relacionamentos que foram quebrados, que estão quebrados e que eu preciso me submeter à vontade do Senhor, deixar o Senhor trabalhar em mim, não fazer segundo a minha vontade, mas fazer segundo a vontade do Senhor e deixar que o Senhor trabalhe em mim e eu seja um instrumento. Nós só vamos começar a experimentar aquilo que o Senhor quer fazer em nós quando perdoarmos, quando deixarmos de fato sermos perdoados. Não pode haver divisão no nosso meio. Não pode haver barreiras, muros no nosso meio. Ao invés de criar muros, nós precisamos criar pontes. Pontes que ligam um lado do rio ao outro lado. Jesus decidiu aceitar indignos pecadores de diferentes classes para que trouxesse honra a seu Pai. Ele está fazendo algo inteiramente novo. Ele quer que cada um seja marcado com sua sabedoria e habilidade de juntar diversas pessoas. Ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida. Ele quer fazer isso na nossa igreja. Por isso nós precisamos ouvir a sua voz. Por isso nós precisamos obedecer e segui-lo, andar nos seus passos. Diante desse desafio que o Senhor traz para nós, por que então escolhemos ir contra os seus propósitos, excluindo da comunhão irmãos e irmãs em Cristo que tenham convicções que sejam diferentes das nossas nessas questões discutíveis? Ah, eu não tenho o que pensar. Ah, se eu tivesse no lugar de fulano, eu agiria melhor. Ah, se eu tivesse no lugar de ciclano, eu agiria melhor. Porque ciclano está errado, fulano está certo. Esse tempo tem que ficar para trás. Essa atitude tem que ser deixada de lado. O Rafael não sabe tudo. O Rafael não entende de tudo. Deus quer usar o que o Rafael tem de bom com aquilo que o José tem de bom, que o Manuel tem de bom, que o Marcos tem de bom. Às vezes a gente fica gastando energia, excluindo, se opondo,
com questões que são discutíveis. Eu e você, nós devemos aceitar nossos irmãos e irmãs com um único propósito, e o propósito é para a glória de Deus, para que concordemos em uma voz que glorifica ao Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer nos versículos 6 e 7 de Romanos 15. Para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. A igreja deve ser preenchida por pessoas que não necessariamente vejam os detalhes da mesma maneira, mas que, entretanto, aceitem-se umas às outras, assim como Cristo as aceitou, com o propósito de glorificar a Deus, o Pai. Eu quero terminar então lendo Efésios 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Há um desafio enorme diante de nós, mas algo que é possível se nós andarmos segundo os passos de Jesus. Quero então orar com você. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Diante de nós está esse desafio, Senhor. O Senhor que nos tem chamado pessoas diferentes, de realidades diferentes, famílias diferentes, com maneiras diferentes de pensar. O Senhor nos chama a todos reunidos ao redor do seu nome. Convivamos segundo a tua palavra, em paz, em ajuda mútua, em aceitação mútua, assim como o Senhor nos aceitou. Deus, nós sabemos que há tantas questões que precisam ser tratadas em nós. E nós queremos nessa manhã, Deus, colocar a nossa dependência no Senhor e pedir a tua ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como igreja a ouvir e a obedecer. Nos ajuda como igreja a ouvir, Senhor Deus, e te seguir. Nos ensina, Senhor, como igreja, a sermos homens e mulheres, jovens e crianças. Todos que estão aqui reunidos ao redor do teu nome, o façamos segundo os teus propósitos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, joga por terra toda barreira que nós tentamos edificar. Joga por terra, Senhor Deus, toda barreira que tenta nos dividir, Senhor Deus, e nos une. Nos une, Senhor Deus, com o mesmo amor que o Senhor nos amou, com a mesma aceitação que o Senhor nos aceitou, para que possamos obedecer ao Senhor, para que possamos seguir ao Senhor Jesus e para que possamos, com a nossa vida prostrada diante do Senhor, reunidos ao redor do teu nome, em tudo aquilo que pensamos, fazemos, a nossa maneira de agir, falar, de nos relacionar, glorifique o Pai que está nos céus. Faz isso, Senhor, na nossa vida, nos ajuda. Ajuda a tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações, quebranta o nosso ser e nos faz submissos.
a tua vontade, não a nossa vontade, Senhor, mas que a tua vontade permaneça, que a tua vontade prevaleça, para a glória e louvor do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Que você tenha um domingo abençoado. Pense em tudo aquilo que falamos, aquilo que meditamos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração e que você se deixe ser instrumento nas mãos do Senhor para edificar aqueles que estão ao seu redor. Para nas mãos do Senhor você ser um instrumento de paz que glorifique o nosso Deus que está nos céus. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e fique em paz.